não creio que nenhuma senadora e nenhum senador se sinta confortável nessa sessão que nós estamos participando. Acho que ninguém está confortável. Nós estamos aqui vivenciando, senhor presidente, um momento profundamente dramático, profundamente difícil para todos que integram esta casa. Eu quero cumprimentar, vim aqui para contraditar, mas quero cumprimentar a forma elegante com que o senador Cássio Cunha Lima expôs a sua questão de ordem. Os meus cumprimentos ao líder do PSDB, os meus cumprimentos ao senador Randolph do Amapá, pelas suas observações, da mesma forma estendo ao querido companheiro Certo Rigufo, aqui do Distrito Federal. Mas, senhor presidente, eu não venho aqui também, como não ocuparam a tribuna os nossos ilustres companheiros que me antecederam, para discutir o mérito desta matéria. Até porque não é da nossa competência discuti-lo nesse momento. Nós estamos a examinar um expediente de outro poder da República, um poder dos mais importantes, que deve ser prestigiado, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas eu creio, senhor presidente, como bem Vossa Excelência teve a oportunidade de informar o plenário, nós estamos numa decisão que é atípica. É a primeira vez que o Senado Federal aprecia uma questão desta natureza. Foi o que informou Vossa Excelência. E estou certo que a informação de Vossa Excelência ela é procedente. Por isso mesmo, não temos nós uma memória legislativa capaz de nos balizarmos na decisão que nós vamos tomar. O que está em jogo nesse momento, senhor presidente, não é absolutamente o drama porque passa nesse momento o nosso colega Delcídio Amaral. O que está em jogo neste momento é a vida da instituição, é a vida do Senado Federal, que é mais importante que todos nós que somos eventuais e passageiros nesta casa, apesar de que algumas pessoas se imaginam eternas na vida pública. Mas vou usar o comentário popular: o cemitério está cheio de insubstituíveis e particularmente de vaidosos. Eu quero, senhor presidente, eu me animei a vir à tribuna desta casa pelo debate interpretativo da Constituição, que eu acho que deva ser também preservada neste momento, porque este é um episódio de hoje. Mas Deus poupe o Senado, poupe o Congresso de viver outros episódios. Mas se não formos poupados, teremos amanhã que examinar outros episódios. Hoje ocorre este episódio envolvendo o nosso colega do Mato Grosso do Sul. Deus queira, repito, que não tenhamos o constrangimento, a dificuldade de examinar outros episódios. Eu tenho uma ojeriza pelos palmatórias do mundo, porque aqui e ali eles são apanhados. Aqui e ali eles são apanhados, particularmente os moralistas ou os falsos moralistas. Aliás, já ocorreu recentemente com esta casa, e me permitam que eu não cite absolutamente nomes, né? Mas havia figura nesta casa que era Catão. Havia figura nesta casa que, inclusive, Vossa Excelência foi vítima. E o tempo passou, certo? E nós fomos obrigados a constatar com grande tristeza, certo, que a figura que se considerava, não é isso? É, senador Caiado, não tem nada a ver com seu Estado, que se considerava o Catão do Senado,
certo, foi apanhado, e aí nós também, com grande constrangimento, assistimos o que aqui aconteceu. Não venho, senhor presidente, não tenho procuração, recusaria, até porque seria, no meu entendimento, me manifestar contra o Supremo Tribunal Federal, e eu tenho o maior respeito pelo Poder Judiciário, porque entendo que o Poder Judiciário é um moderador na sociedade brasileira. É um moderador entre os conflitos do Executivo e do Legislativo, entre os cidadãos que integram a sociedade, e por isso o Poder Judiciário há que ser prestigiado. Mas, senhor presidente, entre o Poder Judiciário, que deve ser prestigiado e deve ser prestigiado nesta tarde, e eu vir aqui, senhor presidente, me exibir como senador da República para dizer que eu tenho a coragem de dar ao Supremo o aval para iniciar, ou melhor, para manter preso o senador Delcídio Amaral, me perdoem os que não concordam comigo, e eu peço perdão antecipado. Eu, senhor presidente, me recuso a interpretar a Constituição subtraindo um poder que entendo seja do Senado e seja responsabilidade de cada senadora e de cada senador. Eu não tenho, depois de tantos anos de vida pública, senhor presidente, nenhum constrangimento, até porque não tenho dono, como considero que as senhoras e os senhores não têm. Não tenho dono na opinião pública. Estou aqui pelo voto secreto do povo do meu Estado para representar o meu Estado, como estão as senhoras e os senhores aqui. Portanto, eu não preciso ser peiado, eu não preciso ser guiado, em absoluto, para dizer que eu represento de forma autêntica o povo do meu Estado e o povo do meu país. Não, eu não preciso. Eu preciso apenas ter responsabilidade neste momento. E eu sinto, senhor presidente, esta responsabilidade caindo sobre todos nós. O que está em jogo hoje não é o senador Delcídio Amaral, que eu creio todos nós lamentamos o fato ocorrido com ele. O que está em jogo, certo, é o Senado da República. E eu não preciso ter consciência deste jogo para votar publicamente, subtraindo uma interpretação que eu tenho, senhor presidente, de que uma votação desta natureza é uma votação da maior gravidade, e eu não preciso, como não precisa nenhuma senadora, nenhum senador, ser, neste momento, fiscalizado, peiado, certo? Porque, senão, eu não serei capaz de exercer o meu dever, neste momento, de prestigiar o Supremo Tribunal Federal nas suas providências. Eu venho aqui, senhor presidente, pedindo perdão por essas considerações. Não tenho absolutamente o interesse de contraditar por contraditar. Não quero ganhar a discussão pela discussão, até porque os companheiros, os colegas que se expressaram, foram da maior elegância e analisaram sob o aspecto da interpretação da Constituição. E eu não tenho direito, absolutamente, porque não teria razão de vir aqui censurá-los. Não, é uma interpretação. Mas, senhor presidente, me perdoem os colegas, a interpretação é diferente. Se o legislador derivado, se o constituinte derivado, melhor dizendo, quisesse deixar expresso, ele teria colocado lá pelo voto aberto. Não, ele suprimiu apenas para remeter a este colegiado, para remeter a esta Casa do Poder Legislativo, que ela decidisse a casa. A casa é quem decidiria. Como o Supremo Tribunal Federal é regido pela Constituição, mas ele tem um regimento interno. Quer dizer, o Constituinte preservou a competência de todos nós para gerenciarmos os nossos problemas internos. E nós gerenciamos, senhor presidente. O artigo 291
do regimento interno vem lá e estabelece. Se o Constituinte quisesse estabelecer de forma clara que o voto seria aberto, ele teria qualificado o voto. Não. Ele simplesmente manteve o texto dizendo que a decisão era do Senado e, portanto, o Senado o decidiu estabelecendo no regimento. E sabe os que interpretam a lei, que não cabe a ninguém interpretar mais do que está escrito, mais do que está no texto. E eu não aceitarei, senhor presidente. Estava ali sentado, esperando que alguém viesse contraditar. Já tenho muito tempo, senhor presidente, e já passei por muitas lutas, por muitas dificuldades, até neste Senado Federal. Fui líder cerca de 7 anos da maioria nesta casa. Tive o privilégio de ser presidente no lugar que Vossa Excelência está sentado. Privilégio que agradeço ao Senado da República. Já tenho muito tempo de vida pública, senhor presidente. E talvez por isso mesmo eu fiquei incomodado de sair desta sessão com o sentimento de voltar para casa e dizer, em que pese a elegância, como o senador Cássio Cunha Lima colocou, mas eu não tive coragem de contraditá-lo. Não, senhor presidente. Eu parto do princípio que eu posso divergir e me incompatibilizar com todos, mas a esta altura da minha vida, eu só não tenho o direito de me incompatibilizar comigo mesmo. Não, senhor presidente. E foi por isso que eu levantei, foi por isso que eu pedi a palavra a Vossa Excelência. Talvez a minha posição não seja a mais confortável. A mais confortável nesse momento, certo, é o outro lado. A mais confortável, não sei se tanto, é de alguns outros que desejam se apresentar à opinião pública como transparentes. Eu não preciso, senhor presidente. Eu não preciso e creio que a maioria desta casa, senadores e senadoras que chegaram aqui pelo voto direto, fazendo carreira pública, não precisam, neste momento, reivindicar um atestado de que são capazes de serem transparentes. Eu vou, senhor presidente, prestigiar o Supremo Tribunal Federal do meu país com o meu voto, que eu espero seja o voto secreto, que é o voto da autonomia, é o voto da responsabilidade neste momento. Nós vivemos um episódio grave, pela primeira vez nesse Senado, e eu espero que não tenhamos que ter que apreciar outros episódios daqui para frente. Me perdoem aqueles que não concordam comigo, mas a democracia é isso. A democracia é feita do contraditório. E eu, senhor presidente, só me levantei, certo, porque não havia contraditório. E como não havia contraditório, eu não ia ficar, certo, falando com os meus botões. E preferi ter o privilégio de tomar o tempo das senadoras e dos senadores para dizer para vocês que nós temos que, neste momento, prestigiar a Constituição, prestigiar o regimento interno e prestigiar o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente.